Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, começando mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira, e o de quarta é temático, a gente sempre escolhe um tema para conversar nessa mesa abençoada aqui de comunhão. Toda segunda-feira a gente tem um convidado aqui com a gente, de quarta-feira às vezes a gente tem convidado também, mas a gente sempre escolhe um tema para a gente falar e foca nesse tema, e a gente quer falar um pouco sobre adoração aqui com o nosso convidado. Você já sabe quem é que está aqui com a gente pela segunda vez aqui no podcast do Dizascope, e agora a gente veio na casa dele, tá? Ele foi na nossa casa, a gente está retribuindo, vindo aqui em Fort Myers. A gente vai ter aqui o Dizascope Tour e aproveitou para tirar um tempo para gravar e conversar. Eu tenho certeza que vai abençoar muito sua vida. Tô aqui com o meu co-host, Fábio Coelho. Muito bom, vamos embora, podcast de hoje. Judson. Bom demais. Obrigado. Amém, obrigado. Eu falei a que era a vocês. segunda vez, mas provavelmente a terceira, né? Você traduziu o Não, Danduque. com o Danduque é verdade. Terceira vez. Muito bom, obrigado por receber a gente aqui. Bom demais, vocês dois aqui de novo me intimidando. Com certeza. Sempre os dois. Nós viemos aqui para isso. Se você não viu o primeiro podcast, foi muito bom. Foi um podcast que a gente gravou antes da conferência do Dizascope. Mas a gente quer focar num tema hoje, né? Fala aí, Fábio. Então, falar desse tema com o Judson é algo muito importante, porque o Judson, sem dúvida, faz parte de uma geração de referências para nós, no que se refere a essa paixão pela presença, essa paixão por contemplar a glória de Deus e responder diante dessa presença. Então, o Judson, junto com um movimento, né, que alguns gostam de chamar de adoração extravagante, né? Não sei nem se vocês gostam, não sei nem se vocês gostam desse termo, mas marcaram o Brasil, né, nos anos 2000, e tanta paixão por Jesus foi gerada a partir de vocês, que também resultou em um profundo movimento de adoração que afetou o Brasil e as nações. Então poder falar sobre isso com você é muito importante e emocionante. Você é uma autoridade nesse assunto. E eu queria propor pra gente falar, Judson, um texto que para mim, para nós, é um texto muito importante. Ontem a gente estava na mesa no jantar, o Danduque falou sobre ele, que é Salmos 27:4. E quando a gente fala de adoração, assim, no Antigo Testamento, Davi é um cara que não tem como, né? Ele salta na nossa mente, um salmista, um profeta, um legislador, mas basicamente alguém que amava o Senhor, mesmo diante dos seus erros, e ele era profissional. Ele era profissional em errar, ele era bom nisso. Mas também ele era profundo em errar, mas também era profundo em arrepender e se voltar para o Senhor, em se voltar para a presença nos momentos mais difíceis. E Davi, esse salmo, né, Salmo 27:4, fala sobre o desejo primário do coração dele. E eu creio que esse era o cerne dos salmos que ele escreveu, das músicas proféticas que ele compôs. E ele diz, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Então, uma coisa. Ele era o cara de uma coisa. De uma coisa. Que eu possa estar na sua presença todos os dias. Que eu possa estar na sua casa todos os dias, para contemplar a sua beleza e aprender, inquirir no seu templo. Então a gente tem falado, esse assunto está muito forte para nós, a adoração nesses dias, está vindo com muita força, que para nós a adoração é uma resposta à revelação de quem Deus é. E Davi, tudo que ele produziu nessa área, ele se tornando mentor daquela companhia de músicos proféticos que funcionava 24/7, Asaf, Emã, Jedutum e toda aquela companhia. Ele era um pai profético que ensinou uma geração a buscar uma coisa: estar diante dele todos os dias para contemplar a sua beleza, aprender na sua presença e responder. Então, queria que a gente falasse um pouco sobre esse texto. Eu sei que isso é um texto que, para você, Eu amo esse texto. para você é muito forte, e queria que a gente pudesse nos lavar com sabedoria. Não, eu acho que a beleza das escrituras é cada dia que você lê. Eu não sei se vocês têm essas coisas, Douglas. Cada vez que eu leio a Bíblia,
parece que pula uma coisa diferente, parece que o Espírito Santo consegue nos levar a encontrar coisas, e eu acho que esse texto, para mim, estar na presença do Senhor é a chave. Não tem como ficar com Ele, e eu diria que a igreja precisa mais do que nunca essa paixão e essa fome para uma coisa só: estar na presença do Senhor, estar com Ele, ter comunhão com Ele. E a presença do Senhor, uma das coisas que eu falo, interessante, que hoje de manhã, nem sabia que a gente ia falar sobre presença, eu li um texto interessante, né? Que eu estou estudando alguns textos, e um texto quando a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, é tomada por causa dos pecados da família de Eli e tudo mais, e ela é levada para os filisteus, né? E quando é levada para os filisteus, algo acontece. No dia seguinte, Dagon cai no chão, e no outro dia eles levantam Dagon. No outro dia, Dagon está caindo no chão com as mãos cortadas e com a cabeça cortada. E aí eles começam a falar, aí eles tentam colocar de volta. E eu digo que a presença de Deus, quando ela sinaliza coisas, ela nos transforma. Não era que a presença de Deus estava odiando os filisteus. A presença de Deus estava revelando. Eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas da presença de Deus, é que quando você aproxima da presença de Deus, ela intimida o que precisa ser mudado em você. Eu acho isso fascinante, porque o que a presença de Deus fez no primeiro dia foi mostrar para os filisteus: olha, deixa eu te falar, esse Dagon, é Dagon, né? Esse aí, ele não tem nada para te oferecer. Ele não tem força, está no chão. No segundo dia, a cabeça que fala de autoridade, né? Não, o Dagon não tem autoridade. O Dagon não tem mãos, ele não consegue resolver o seu problema que precisa ser resolvido. Então a presença, ela vai tirando tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é incompetente. Eu fico apaixonado com isso, porque a presença, ela expõe a incompetência da nossa carne. Ela expõe a incompetência das nossas palavras, das nossas teorias e religiosidade, e expõe dizendo: olha, deixa a presença ser o centro de tudo na sua vida. Deixa a presença de Jesus ser a coisa mais importante. E aí eles entraram em pânico, porque chega uma hora que você tem que decidir, ou Dagon ou a presença. Ou isso ou a presença. E aí eles decidiram por Dagon e não pela presença. Então eles falaram: vamos enviar. E isso é uma coisa, tricky, né? Isso é bem assim estranho, porque eu acho que a gente lida com isso direto, né, Douglas? O Senhor coloca diante da gente, né, Fábio? Ou você quer a minha presença ou os títulos? A minha presença ou a glória humana? A minha presença ou o sistema? A minha presença ou o seu jeitinho? E muitas vezes a gente acaba escolhendo enviar a presença para outro lugar e não reter ela. E os filisteus mandaram para uma outra cidade. Qual que é a outra cidade? Eu não lembro qual que era. Não vou lembrar, não. E aí, eu estava lendo isso hoje de manhã, eu achei interessante, mas o que me chamou a atenção é que quando a presença chegou, quando a arca chegou na cidade, os habitantes começaram a gritar: vocês enviaram isso aqui para nos matar. Vocês enviaram isso para nos arrebentar, para destruir a nossa vida. Eu pensei: que leitura interessante. A presença de Deus chega em um lugar e diz: Davi diria: é só isso que eu estou buscando, é só isso que eu quero. Mas a presença de Deus chega em outra atmosfera, eles ficam desesperados e dizem: veio aqui para nos matar, veio aqui para nos destruir. Então parece que Davi encontrou algo que muitas vezes a gente não entende, né? Ele falou: olha, eu dou qualquer coisa para essa presença. Eu abro mão de qualquer coisa para essa presença. Eu abro mão da minha reputação, porque foi o que Mical disse da janela, né? Mical disse: olha a sua reputação, cara. Você é um rei, pô. Você é um rei, velho. A sua postura, velho. Você tá abrindo mão da sua reputação na frente das moças de Israel. Olha que vergonha. Ele disse: eu não tô nem aí pra minha reputação. Eu tô atrás dela, da presença. Só que aqueles filisteus falaram: essa presença veio para nos matar, vocês não nos amam, né? Eu acho que a religião, a gente lida com isso, né? A igreja lida com isso.
ou a gente fica com medo da presença porque realmente ela confronta e ela sacode algumas coisas dentro da gente que a gente tem que falar, espera aí, eu tenho que abrir mão, eu tenho que morrer. A presença vai matar algo dentro de mim. Eu não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Eu tava até ouvindo um amigo e ele falando assim, que é como aquele encontro do jovem rico com Jesus, né? Porque o Jesus começa um diálogo com ele e ele contextualizou mais ou menos assim, né? Seria como se Jesus falasse assim, qual que é o seu plano de felicidade? Né? E o jovem rico apresenta, né? E aí Jesus fala, cara, vai, amassa esse plano e segue o meu plano. Entendeu? E aí ele fez a conta e basicamente o que ele disse foi, não dá para confiar no seu plano. Entendeu? Eu já tenho tudo, eu tenho um plano bem feito. Eu sei o que fazer. E é essa morte, né? Essa morte. É essa morte do eu sei como fazer. É verdade. Eu tenho um plano, eu sei os caminhos, eu vou trabalhar aqui, vou enriquecer, ou eu vou fazer isso, casar com tal pessoa, eu vou fazer isso, ter tal diploma. Ministerialmente a gente pode fazer isso. E a presença vem e fala, não. É verdade. Não tem nenhum outro plano a não ser a minha vontade. É verdade. Né? E essa morte... E isso é maravilhoso, né? Meu pai. E é isso que no fim das contas é fé, né? Porque a gente fala muito de fé, né? Que a gente é salvo por ter fé. E aí eu gosto muito, até o Fábio fala isso. O que é fé? Fé é confiar. É confiar. Né? Ele deu o exemplo no nosso último encontro que era... o que é fé? É pular de um avião dizendo, eu confio nessa mochila. Uau, isso é bom. Gostei dessa. Isso é bom. Imagina isso. Você pulou do avião e tipo assim, eu confio a ponto de tipo assim, se não der certo, eu vou morrer. Entendeu? Eu confio nessa mochila. Então, e é isso, é fé. Eu abro mão dos meus planos e eu me jogo. Que eu sei que eu vou puxar a cordinha e ele é o meu salvador, né? E não tem plano B. É interessante que esse episódio com esse jovem rico, Jesus não ia perguntar nada para ele. Ele só perguntou porque a Bíblia diz assim, Jesus olhou para ele e o amou. Fitando essa o seu morte coração. ele só pede para aqueles que ele ama. Isso é violento, né? Violento. Sabe por que eu tô te dando o meu plano? A minha presença, ela vem encharcada de amor. Por isso ela te mata. E é superior. Ela é superior. Isso é violento, né? É interessante o texto, né? Que ele fala, eu quero estar para, né? Então, estar na presença para Davi não é apenas um momento de bem-estar matutino. Eu quero estar no seu templo todos os dias, na sua casa para contemplar a sua beleza e inquirir, aprender. Ou seja, a presença para Davi, para nós, é um lugar de aprendizado, é um lugar de desenvolvimento, é um lugar de revelação. Muito bom. É um lugar onde eu estou sendo transformado de glória em glória, de glória. Aqueles que olham para ele são iluminados. Sim. Então, a cada dia, a cada momento que eu me volto para ele e contemplo a sua glória, a sua glória me afeta, a sua glória me transforma. E nesse lugar eu aprendo, eu cresço, eu me desenvolvo, eu amadureço. Então, por isso que não pode ser uma experiência de uma vez por semana, de 3 conferências por ano. Tá. Tem a ver com aquilo que o Dan estava falando aqui na gravação anterior, né? Não sei se vai sair antes ou depois. Falando sobre o sacerdócio, sobre ministrar ao Senhor, sobre estar diante dele, contemplar, amar o Senhor. Esse desejo desesperado de estar diante dele para acessar a revelação de quem ele é e aprender com ele. Eu amo isso, cara, porque, meu pai, você tá falando aí, eu tô pensando aqui um texto que tá no meu coração há algumas semanas. A igreja fala muito pouco sobre contemplação, né? E contemplação na minha opinião, uma solução para muitas coisas, né? Até os psicólogos dizem isso. Jesus falou, contempla. Mas contemplar o Senhor é diferente até mesmo de contemplar as coisas que ele cria, né? Mas você percebe que toda vez que Deus criou alguma coisa, em Gênesis, foram 6 dias de criação, no final do dia tinha uma pequena contemplação. Porque ele parava e dizia,
se deleitava. Foi bom. É. No outro dia ele criava e parava. Foi bom. Eu acho que a igreja precisa aprender a contemplar o Senhor para nós descobrirmos que Ele é bom. Eu acho que essa coisa de nós pararmos, espera aí, eu quero ficar com o Senhor, o que você está falando não é uma coisa de uma conferência, não é uma experiência esporádica, uma vez ou outra, né? Mas é um convívio diário. Eu quero habitar para contemplar, porque essa contemplação me leva a descobrir coisas que eu não descobria antes. O Senhor criou, Ele contemplou e falou, uau, eu gostei. No outro dia ele criou de novo e falou, uau, eu gostei. E se nós tivermos essa não metodologia, mas esse costume diário de contemplação do Senhor, nós vamos viver uma vida de uau, Ele é bom. No outro dia, uau. Eu não sei se você tem isso às vezes com as escrituras, e estar com ele, e de repente, tem horas que eu acho que eu surto às vezes, assim, estou lendo, meu Deus, não sei se você tem isso, você fica assim, às vezes sozinho, eu acho que eu estou doido, meu Deus, que Jesus é esse? Que isso. Eu estava estudando o livro de Deuteronômio, estudando as leis, eu falava, meu Deus, que Deus é esse? Ele é justo, olha que leis fenomenais. E eu acho que essa contemplação é violenta, velho. É violenta. E o que eu tenho percebido nesse tempo, né, vou chamar assim, né, dessa geração atual, a minha, né, e até os que estão vindo, né, os nossos jovens e adolescentes, sabe qual é a minha percepção, assim? É que o diabo não tem como parar a manifestação da presença de Deus. Então, assim, ele não tem como fazer com que Deus não esteja presente. Então, ele está com outra estratégia. É fazer com que a gente não esteja presente. Sabe? Então, a gente está falando assim, na igreja, nós queremos a presença de Deus. E é como se Deus estivesse dizendo, eu queria a sua. Porque a gente não está mais presente. Porque contemplar requer que eu esteja aqui. Aqui, agora, te ouvindo. E a gente está em 2 lugares, né? Eu conversei com um amigo, falei, como é que faz, né? Para meditar e tal. E ele falou assim, ele é muito bom nisso, né? Ele falou assim, ó, uma coisa que eu tento não ter na minha vida, saudade nem expectativa. Então eu não fico de, nossa, lembra como era? E não sei o quê, e tal. Ou, tô na esperança que vai ser, não sei. Não, é agora. Nós estamos aqui agora, né? O que nós estamos fazendo agora? Quem está diante da gente agora? E o que nós vamos ouvir agora? Aqui, agora. Eu tenho que estar presente, né? E a gente não está mais presente. E isso tem muito efeito em nós, né? Que é um tipo de hipnose, né? De repente eu tô lá no estádio da NBA, de repente eu tô lá não sei aonde, de repente eu tô não sei onde, mas eu não tô aqui, né? A gente perde os melhores momentos da vida, né, cara? Isso é loucura, isso é muito forte. E com Deus, né? E a gente tá no culto, na igreja, estamos na igreja, no prédio, com os irmãos, e a pregação rolando, e qualquer outra coisa, e nós não estamos mais lá. São transportados. É como se ele conseguisse tirar a nossa presença. Verdade. Deus está manifestando e a gente não está mais lá. Eu acho que isso é tão sério, eu acho que não quero criar uma nova doutrina, né? Mas nós vamos ter que fazer algumas coisas dolorosas. Eu acho. Porque nessa busca pela presença, Davi teve que tomar algumas decisões. Um rei, imagina o rei, o tanto de reuniões que ele tinha, o tanto de agenda que ele tinha, o tanto lutando de coisas, guerras. Tantas guerras, tantos projetos, tantas... Quantas sogras ele tinha? Olha lá, ó, Fábio. O cara tinha muito trabalho, muito problema para resolver. Vários cartões de crédito corporativos para a família. Mas imagina a vida dele. Ele teve que falar, espera aí, eu tenho que priorizar o meu tempo. Eu estava isso aqui é pessoal, né? Eu estava em uma reunião onde Jesus começou a tocar uma pessoa tão forte, Fábio. Uma moça estava assim sendo tocada, o Espírito Santo tocando. Quando eu olho, tinha um cara com o telefone em cima dela fazendo live. Me deu uma certa ira santa. Porque eu falei, você quer ter alguém dentro do seu quarto quando você está com a sua esposa em intimidade te filmando?
nós precisamos entender que existe uma intimidade na presença. E nós precisamos criar ambientes. Isso é algo que eu estou pedindo, pastores. Crie ambientes saudáveis. Sim. Onde a pessoa pode chorar, estar com a cara no chão, onde ela possa ser transparente, que ninguém vai estar expondo ou usando aquele por benefício próprio. Então, acho que se nós queremos essa manifestação da presença de uma forma tremenda, nós vamos ter que criar ambientes que são seguros, onde a gente fala, olha, nós estamos presentes aqui, não estamos com saudades, nem presos à expectativa, mas eu estou aqui com você, Jesus. Se eu fizer hoje... O Senhor tem 100% da minha atenção. Isso é violento, isso é maravilhoso. Deixa eu explicar algo. Talvez tenha alguém assistindo a gente, talvez assim, mas vocês estão falando tanto de buscar a presença, de se voltar para a presença, mas Deus não é onipresente? Então, só para... Se você tem essa dúvida. Isso é bom. Deus, ele é transcendente, ou seja, a sua presença transcende o tempo, o espaço, o céu e a terra. Nós estamos nele, né? Os olhos dele estão sobre todos os lugares, ou seja, Deus está em todos os lugares, ele é onipresente. A gente não está falando da transcendência do Senhor. O que a gente está falando aqui é da imanência. E embora ele seja um Deus transcendente, que a sua presença está sobre todos os lugares, Deus, na história, escolheu lugares para revelar, para se fazer conhecido a pessoas que de fato tiveram um coração que se voltaram para ele. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de um Deus que é onipresente, mas que também está olhando a terra, e está procurando pessoas que estão dispostas a voltar o seu coração para conhecê-lo a partir de uma revelação pessoal da sua presença. Uma presença que a gente pode chamar de presença manifesta, mas essa experiência onde o Deus que deseja se revelar transforma aqueles que querem estar nesse lugar que Paulo vai dizer em Efésios. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para estarmos diante dele, para estarmos em sua presença. É basicamente aquilo que Adão vivia antes da queda. Estar diante dele. E uma coisa que eu penso, Judson, coisa maluca da minha cabeça aqui, que é o seguinte: se estar diante dele é ser transformado por ele, então vamos olhar a sala do trono. A Bíblia diz que Deus está sentado num trono que está em chamas. Ezequiel fala isso. Diz que ele é fogo consumidor. Daniel diz que do trono procede um lago de fogo. Rio de fogo. De fogo. Ezequiel vai dizer que as pedras do jardim de Deus são esfogueadas. São afogueadas, ou seja, estão em chamas. Então, vai falar que diante dele tem 7 chamas queimando, tem 4 seres viventes, são como carvão aceso. Tem uma tempestade acontecendo na sala do trono com raios de fogo. Os anjos são como fogo, ventos e fogo. E os olhos do filho estão queimando. Por quê? Porque o seu interior é fogo, porque nele habita a plenitude da divindade. Ou seja... Os pés de Jesus em Apocalipse, aquela palavra que foi como metal reluzente, é aquele... Como é que fala? É como quando o ferro derrete na negócio, que fica vermelho, derretido, é aquilo. Então você pensa, o Deus que é fogo consumidor, tudo que está diante dele está em chamas. Porque tudo que está diante dele é afetado por quem ele é. E até a identidade do anjo, serafim significa aquele que queima. Então, o que a gente está buscando aqui, o que a gente está falando é uma conversão diária a esse lugar chamado diante dele, para sermos transformados diariamente e progressivamente por meio da sua glória. E eu acho que uma questão para isso acontecer, a gente está falando de várias aqui, mas uma delas é que ele precisa se tornar o fim, né? Ele precisa se tornar o fim. Eu acho que, de novo, a grande estratégia de Satanás é colocá-lo como meio, né? Então, basicamente, tipo, nem é mais um não busque a Deus. É busque a Deus para, né? Então aqui, ó,
Busca Deus para. E você falando desse lugar de intimidade, me lembrou de Paulo dizendo, né? Eu tive uma experiência. Ele nem quer falar eu, né? Eu conheço alguém... Eu conheço um cara aí. que teve uma experiência de estar no terceiro céu. E aí ele fala assim, e lá eu vi coisas que não, inefáveis, que não cabe a mim falar. E eu vi uma vez o Tim Keller falando disso. Ele disse, toda vez que alguém aparece para mim e fala, eu tive uma experiência com Deus, e me conta, eu sei que foi uma experiência pequena. Uau, uau. Eu sei que não foi uma experiência de intimidade profunda. Porque experiências de intimidade profunda você não conta para ninguém. Então toda vez que um homem se deita com uma mulher e conta para os amigos, não foi intimidade que ele teve. Porque se for intimidade, eu não conto meus amigos. Quando eu não conto para ninguém o que acontece entre mim e minha esposa. Isso é fruto de uma aliança. Porque né? a intimidade é a aliança. Então assim, é pessoas que estão na presença de Deus e não querem escrever um livro sobre isso. Elas não querem ver uma conferência sobre isso. Eles não estão atrás de uma pregação. Pode acontecer de surgir um livro, pode acontecer de surgir uma pregação, pode. Às vezes ele vai mandar a gente fazer isso. Mas não era o objetivo, né? Então ele precisa voltar a ser o fim, né? Tipo assim, estar com ele já é o prêmio. Interessante que eu acho que se Moisés, por exemplo, tivesse... Porque ele ficou 6 dias, quando ele subiu no monte, ficou 6 dias na frente da glória. E só no 7º dia que Deus convidou ele para entrar no meio da glória. Sim. Então eu fico pensando, 6 é o número do homem, aquela coisa toda, mas se fosse eu falava, ok, estou aqui no 5º dia, já vou descer e escrever um livro sobre o aspecto da glória. A porta da glória. A porta da glória, a aparência da glória. Depois eu volto para ver se tem mais alguma coisa. Porque a gente, para entrar mais profundo, a gente precisa de tempo. A gente precisa de ter tempo. 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 Exatamente. Essa intimidade é algo que vem de relacionamento, que gasta tempo, né? Que você fala, não, isso aqui é a mulher da minha vida, eu vou ficar com ela o resto da vida, eu vou ter intimidade. E sabe uma coisa simbólica da nossa geração? E que ela é simbólica para todo o resto? Pornografia. Uhum. Porque o que é pornografia? É intimidade, né? E eu estou fazendo aspas para quem está só nos ouvindo, sem investimento de tempo. Então eu não preciso conquistar. Não existe um preço, não existe. Não tem preço. Então, com a esposa, com o marido, é uma construção. E quem é casado aqui sabe, o dia tem que ter sido bom, as conversas, a aliança, tem que estar tudo certo e isso culmina, né? E resulta em intimidade. O que é pornografia? Eu não preciso nem conhecer. Eu clico. Então, é esse... E aí eu tô transportando isso para esse relacionamento com Deus, né? Não precisa de tempo. Eu quero ir lá em 10 minutos. Em 10 minutos tem intimidade. Isso é muito doloroso. E aí a gente tá falando de uma construção de 6 dias, só em cima da montanha. Mas nós estamos falando de anos de Moisés. Estamos falando de 40 anos no deserto para culminar nessa intimidade. E acho que tem muito, isso que você falou é muito forte, tem muito a ver com aquela passagem de João, diz assim, ele começou a olhar, ele ouviu uma voz, ele virou, aí ele viu os candelabros, aí tem uma expressão ali que é muito forte, e eu continuei olhando. Isso. Porque assim, pensa, é exatamente o que você falou, se ele já virou e já viu os candelabros, e falou, gente, aqui ó, já tem a nova revelação aqui, ó. É a revelação. São os candelabros aqui, ó, vamos fazer a igreja dos candelabros, a conferência dos candelabros, o livro dos candelabros. Mas diz que ele ouviu uma voz e ele continuou olhando até que ele viu a Jesus. Meu pai, isso é muito sério. Eu acho que isso que vocês estão falando, eu tô pensando aqui de gastar o tempo, de permanecer. Conquistar. Aí eu sempre transporto para a nossa realidade, né? A nossa liturgia mesmo, né? Evangélica ou que seja, nós temos aquele tempo que a gente dá para o Senhor. 10 minutos, Senhor, faz isso aqui, manifesta aqui. Se ele não manifestou, a gente já passa para outra coisa. A gente já vai para outra coisa. E eu fico pensando, será que até os nossos relacionamentos humanos com a nossa esposa... nós não seria bem sucedido se falar, não, pronto, 10 minutos seria
abusivo, né? Como é a pornografia e tudo mais. E nós muitas vezes queremos a resposta dos céus, nós demandamos uma resposta dos céus, dos nossos termos e na nossa própria vontade. E isso me lança para uma pergunta, será que a gente não precisa se arrepender disso? E voltar e dizer, Senhor, eu quero relacionar com o Senhor diferente. Sim. Eu quero aliança, eu quero te conhecer, eu quero a revelação. O que levou Davi a dizer? O cara que tinha todas as coisas que ele podia ter, todas as mulheres que ele podia ter, todos os carros que ele podia comprar, todas as viagens que ele podia fazer. Ele chega à conclusão de dizer uma coisa só. O que esse cara viu? O que esse cara encontrou que ele estava disposto a deixar o passado, a saudade para trás e a expectativa no futuro e falar, eu quero viver esse presente com o Senhor. Eu quero froze, eu quero congelar esse momento e permanecer aqui todos os dias da minha vida. É isso que eu quero. Que revelação que ele tinha que a gente não tem. Você é para pensar nisso? O que ele viu? Né? Tinha uma canção que eu escrevi, mas nunca gravei, que era o que os anjos viram que a gente não viu. Na época, o que eles ouviram? Por que fez eles serem daquele jeito? O que eles fizeram? O que levou eles ficarem daquele jeito na sua presença? E eu fico pensando, o que Davi viu? Que ele falou, perco tudo, Salmo 51, Senhor, tudo. Me mata, destrói, leva meu dinheiro, leva meus títulos, leva minha fama, eu te entrego meu ministério, minha reputação, mas por favor, não remove o seu espírito. Por favor, o que é, Fábio, qual a revelação que ele carregava que ele preferia abandonar a plataforma? Porque hoje é doloroso isso. Oh, Jesus, minha língua. Muitas vezes nós pecamos e nós escondemos o nosso pecado por causa da nossa reputação. A gente erra, esconde, mas a gente não está nem aí se a gente perdeu a presença. Mas a gente não quer perder nossa reputação. Mas o que Davi estava ali, que ele não estava nem aí para a reputação dele? Que ele falou, eu não quero abrir mão da sua presença. O que esse cara encontrou? Essa é a minha pergunta. O que é essa presença que ele falou? Igual ouvindo, quem não ouviu tem que ouvir a gravação do Dendu, que vai ser muito bom para você. Mas ele falou, tenho 2 doutorados, mas eu continuo com a mesma fome. O que esses homens encontraram? Que depois de todos os títulos e a glória e o dinheiro e o recurso, ele continua dizendo, não há nada como a presença. Não há nada como a presença. Isso me fascina, não sei. Eu tenho uma pergunta. Nesses encontros aqui, a gente sempre as minhas perguntas Judson, você, assim, na minha geração, você era um homem conhecido como um adorador, um homem que era conhecido por ser uma pessoa que ministrava na unção, gravou CD, mega conferências, livros, uma jornada, nações. E todos esses anos, morou no Brasil, agora mora aqui na Flórida. E todos esses anos, tudo que aconteceu na sua vida, e hoje a gente olha para você e você continua sendo um cara que quando fala de Jesus, fala da sua presença, você fala com lágrimas nos olhos. Então, o que você pode dizer para a gente, para quem está assistindo, assim, como permanecer durante todos esses anos queimando? Acho que tem muito a ver com a mesma pergunta que o Douglas fez pro Dan Duque. Como permanecer sendo um homem aficionado por Jesus e pela sua presença, depois de decepções, perdas, ganhos e conflitos e alegrias? O que você pode nos ensinar? Eu acho que a coisa seria como não permanecer. Eu acho que eu não conseguiria ver minha vida sem ele. É difícil para mim falar sobre essas coisas, mas a única coisa que faz sentido é ele, cara. Você chega num lugar onde você diz, aquilo ali é o ministério que as pessoas estão se matando e morrendo para alcançar quando eu estou aqui com Jesus.
Eu descobri que o ministério, para mim, é quando o pai fala, Judson, vamos ali comigo consertar um carro, mas eu não sei nada de carro, ele é o mecânico. E ele só quer a minha companhia que está comigo, e eu acho que eu sou o mecânico, mas eu não estou fazendo nada a ele. E a coisa mais preciosa na minha vida é estar com ele. Eu acho que o maior presente para mim é como não permanecer queimando. Essa seria a minha pergunta. Como me afasta? É insanidade, na minha opinião. Eu acho que o insano é se afastar da presença do Senhor. Porque eu acho que a coisa mais preciosa eu acho que eu vivo para aquele dia que eu vou chegar diante dele e ele falar, e aí, filhão, valeu a pena, né? Valeu a pena, nós chegamos, estamos aqui juntos. Então, eu acho que não tem outra coisa, não tem aplauso, não tem glória, não tem riqueza. Acho que é estar com ele. Então, deixa eu inverter a pergunta. Quais foram as coisas mais perigosas que tentaram ou até tentam te tirar desse lugar? Eu acho que, eu vou te falar por experiência própria, desde o início, assim. Houve uma vez que nós começamos naquela boom todo, né? Na época que muitos não sabem, existe uma coisa chamada CD, né? Põe na tela aí um CD. O CD, pra você que não conhece, reconhecer, era CD. E as pregações eram em VHS. Até arrepiando aqui, meu pai. Então, chama VHS. E bombou. E aí nós tínhamos o escritório na área mais nobre da região nossa. Belo Horizonte, né? Um dia Jesus falou, eu quero que você feche tudo. Eu falei, Senhor, mas o Senhor está matando o ministério. Por que o Senhor está fazendo isso? Não pensa que eu sempre fui santo e maravilhoso e não querendo inclinado. Eu sempre inclinava para as coisas, mas a graça de Deus me puxava. Falar, Judson, é muito bom, é bom nada, eu sou vagabundo, pecador até hoje. É a graça de Deus que me puxa, né? E me traz de volta. E eu me lembro que o Senhor falou, fecha tudo. Falei, mas como, Senhor? Eu quero que você... Falei, não, Senhor, agora que todo mundo está fazendo tudo, o Senhor me manda fechar. Depois de muito tempo eu fui entender que o Senhor estava me livrando de um fardo. Não estou falando que é errado, tem que ter. Tem que ter estrutura, eu sou a favor de estrutura. Mas naquela hora o Senhor queria eu mais leve. Porque quando alguém me convidava, eu não precisava cobrar dele. Eu podia perguntar, Senhor Jesus, o Senhor quer que eu vou ali, que tem 10 mil pessoas, ou o Senhor quer que eu vou ali onde tem 10 pessoas? Muitas vezes o Senhor falava, Judson, rejeita estar com 10 mil e vai estar com a viúva na Mata Amazônica. Eu podia ir onde Jesus me levava. Então ele sempre estava podando coisas na minha vida que era pesado em mim. Então eu não precisava aceitar um convite com a segunda agenda. Eu preciso levantar tantos mil por mês para pagar o fardo da minha estrutura. Então foi a graça de Deus que naquela época faz sentido isso para você. Muito. Então, em tempo, Deus sempre estava podando. Eu acho que o Senhor sempre podava coisas que falava, aquilo ali não, Senhor. O Senhor falou, tem que ir, Judson, para que você permaneça. Então, o ministério, na minha opinião, bem sucedido, você tem ciclos, você sempre tem que deixar o jardineiro te podar. E dói. Né? Quando eu achei que estava, agora meu ministério está jóia, o Senhor falou, eu quero que você muda do Brasil. Eu falei, Senhor, não, agora que o Brasil mais precisa de mim. Ele falou, não, eu quero que você muda. Eu quero que você fique comigo. Douglas e Fábio, foi muito doloroso essa decisão. E apesar de que a gente precisava, minha esposa foi para o Brasil com 16 anos, né? A esposa do José americana. Americana, e 30 anos dedicando à nação brasileira. E a gente precisava estar aqui com a família, né? Era algo óbvio, né? Mas em nós foi uma luta, foi uma poda. E aí o Senhor fala, aí eu falava, ok, Senhor, qual que é a próxima tarefa? Ele falou, sua tarefa, quero que você fique comigo. Mas, Senhor, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que cuidar. O Senhor falou, não, Judson, fica comigo. E fica comigo. E a gente é viciado em dar respostas, né? Porque você tem que estar com a sua agenda. Outro erro. Quando alguém te liga e você fala, irmão, tô com a minha agenda cheia, parece que você é um homem de Deus. Tô na correria, mas tô na correria, resposta. Não, querida, corrida demais, tá bombando demais. Correria coisa. É resposta padrão, né? Padrão, mas quando você diz, então, eu tô ficando 3, 4 horas com Jesus por dia. E aí depois ele me manda caminhar no final da tarde com ele.
as pessoas falam, você tá doido, você tá desviado, você não é sucesso, acabou seu ministério, né? Mas são coisas assim que Jesus tem que podar na minha vida constantemente para me trazer para esse lugar. E eu não digo que isso é a doutrina, mas é a maneira que ele faz comigo. Muitas vezes nós temos que podar coisas, e ele poda coisas, e é como ele virou para o jovem. Ele olha e falava, sabe uma coisa, eu te amo. Então deixa eu tirar esse peso das riquezas que estão, esse amor às riquezas e esses planos que você já tem todo projetado. Deixa eu tirar do seu fato. E eu fico pensando sobre aquele jovem, se ele tivesse feito isso, ele talvez teria uns 3, 4 livros escritos na Bíblia. Quem sabe ele seria o Paulo que Jesus queria. Porque ele provavelmente tinha uma educação melhor, ele tinha estudado aos pés de algum camaleão na vida, e Jesus ia dar para ele um legado violento, velho. Porque Jesus de fato amou ele. Mas ele não deixou Jesus podar. Então, eu acho que o que acontece comigo não é que eu sou bonzinho, esperneando, eu tenho deixado ele me podar. Então, assim, eu não sei se faz sentido para vocês isso. Total. Faz muito. Mais do que deveria. Esses podcasts perigosos fica trazendo eu, cara. Vou dar microfone para profeta, se dá. Eu acredito que essa questão da leveza que você está falando, né? Eu sempre me peguei olhando para aquele texto de Jesus mandando os 70, né? Ele vai de 2 em 2, ele envia de 2 em 2. E ele dá uma ordem, né? Não leva capa extra, não leva comida, bordão. Não leva bordão. E um dia eu entendi, tinha muito a ver com isso, né? Você viajar leve e você não vai fazer a agenda. Você vai chegar lá, você vai falar com alguém que te convida para casa dele, que tem um primo que precisa de oração, que você vai... Então você não tem essa agenda, você não tem esse plano e tenta encaixar Deus no seu plano ali, né? Exatamente. Eu acho que a nossa tendência e esse bordão fala da muleta, né? que a gente tem, é o nosso anel não sou contra isso, né? Mas os nossos anéis de coisas, de importância, se tornam nossos bordões, né? Sim. Eu chego na força do meu bordão. O meu cartão de visita, né? O meu cartão de visita, o meu nome, títulos. O meu título, os meus, na mídia hoje, os meus likes que eu tenho. Eu me apresento com tantos likes que eu tenho, ou com tantas coisas que eu tenho, e de certa forma nos dá uma credibilidade, mas o Senhor sempre nos fala, está sempre nos chamando para um lugar de simplicidade. É um ciclo, né? Cresce, não quer dizer que é ruim, foi ele que abençoou, daí a pouco ele fala, vem para cá, para um outro lugar de simplicidade. E eu acho que isso é o que ele nos salva, né? Ele sempre está nos levando para isso, nos levando para esse lugar, e isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E a gente sempre está convidando ele para a nossa caixa. Eu acho que a gente mora aqui nos Estados Unidos, é a nação das caixas, tudo é formatado, maravilhosamente formatado. Então, o nosso sistema de igreja hoje, não só aqui, mas no Brasil também, a gente sempre está convidando Jesus para a nossa agenda, para o nosso formato, e ele está sempre convidando a gente. Eu lembro uma vez, Douglas, que eu sinto isso muito forte, Fábio. Sinto como o senhor falou comigo assim, Júlio, será que você pode me dar a sua agenda? E foi a primeira coisa que o senhor me pediu, a minha agenda. Será que eu posso ser senhor do seu tempo? E você está só comigo? E aí não é se tornar eu acho que se tornar um religioso, aquele cara chato que só ora, mas Jesus, ele ri, igual o Chosen, né? Você entrevistou o pessoal do Chosen, né? E o Chosen passa um Jesus que é o que eu creio que ria, que brincava, que batia papo, que vamos pra praia, vamos curtir a vida, vamos rir. Esse é o evangelho, né? Não é aquele evangelho, eu só tô com Jesus, aleluia, oro 24 horas por dia. Alguém falando assim, um grande milagre da Bíblia que a gente ignora é Deus ter morado num bairro 30 anos e ninguém saber. É verdade. De tão normal que ele era. Exatamente, violento. Igual eu ouvi o Francis Chan falando um dia desse, quando ele veio aqui na cidade, ele falou, o que Jesus estava fazendo quando ele tinha 20 anos? Trabalhando. O pessoal fala, meu ministério quando vai romper, não sei o que lá, mas Jesus quando tinha 25 anos, estava trabalhando.
estava vivendo na casa dele, estava fazendo as coisas. E a gente fica naquela coisa, eu vou largar tudo, vou esperar. Mas Jesus estava vivendo. Muito bom. A gente está falando muito sobre esse assunto da adoração e, né, essa resposta de Davi a uma coisa e tal, porque o Fábio também lançou esse livro. Agora você fez até um... Ó, gente, prefácio de Bob Sorg, introdução de Nívia Soares e endosso de Judas. Não, Violeta meu pai. Vem comigo, Brasil! Vem comigo, pô! Uma coisa que você tem é amigo, né? E tá aqui, ó. A glória devida ao seu nome. Uma vida de adoração em resposta à beleza da santidade de Deus. Eu acho que isso aqui é tão importante porque não é uma adoração produzida na força do braço, né? Uma adoração, eu chamaria de mimificada, né? De você aprendeu com alguém, levanta a mão. Não, é uma resposta à beleza da santidade de Deus, né? Você vê... E como não adorar? Como não adorar, e aí vai ter múltiplas formas disso acontecer, mas é como se permanecer inerte, né? Como permanecer parado. Então eu acho que esse livro é muito importante, né? Muito feedback, né? Chegando dele. E eu queria até deixar o link aqui na descrição para você que quiser. Só o endosso. A glória devida. Só o do endosso já. Só lê o endosso. Não, só lê a introdução da Nívia. Prefácio do Bob Sorg, o endosso do Judson, do Marcos Brunet, acabou, do Douglas. Olha, até caiu. Olha aí, ó, o peso, tá pesado. Ô, Jesus amado. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu tava lendo sobre esse texto, uma coisa, vocês podem me corrigir, porque eu faz um tempo que eu li, mas era do contexto dele, né? De que eu tava lendo que ele foi escrito quando Davi estava sendo perseguido pelo filho. Então ele estava fora do palácio, ele estava escondido numa caverna, né? Tava lá escondido. E aí você pensa nisso, né? Um rei e o rei da nação mais poderosa da terra naquele momento. Então seria comparado aí, talvez, aos Estados Unidos no seu auge. Você imagina o líder dos Estados Unidos. Então você pensa o que esse cara comia. Você pensa qual é o colchão que ele deitava, e aí das suas mulheres e da sua estrutura tal, e aí ele tá naquele lugar, ele poderia dizer, Senhor, restaura meu lugar no palácio, Senhor, devolve, pelo amor de Deus, meus cozinheiros, devolve, tal, e ele diz, uma coisa peço ao Senhor. Do que ele tava com saudade? De não poder ir lá mais e deitar ao lado da arca, né, a sombra do Onipotente, né, e meditar naquele lugar. Então acho que fica uma pergunta para nós, né? Se Deus tirasse tudo da gente, qual é a uma coisa que a gente teria saudade, né? Qual é uma coisa que a gente ficaria desesperado de perder, né? Isso aponta para as nossas idolatrias, né? Verdade. Meu pai, isso é muito forte. Muito bom. Que bom. Esse livro é bom. Olha aí, ó. É bom, Obrigado, amigo. Obrigado. Bom demais estar com vocês. O que vocês estão achando da cidade? Agora eu que pergunto. Fort Myers. Fort Myers, e aí? Muito bom. Cara, assim, a impressão que dá é que Deus vai fazer algo a partir desse lugar. Você começa a ver um movimento do Senhor, né? E você começa a ouvir coisas assim, tipo, irmãos contando, né? Mudei pra cá, nem sabia o que tinha aqui, né? Ouvi esse nome, Fort Myers, eu nem sabia que existia uma cidade dessa, Deus mandou eu vir pra cá. Você começa a perceber o Senhor reunindo pessoas no mesmo lugar. E soprando pessoas pra vir aqui derramar algo de Deus também. A gente nem ia fazer aqui, né? O plano todo era em outro lugar e o Senhor frustra todo aquele plano e traz a gente pra cá pra fazer o primeiro Desascope Tour, né? Nosso vai ser aqui. Então, assim... E aí o Judson tá aqui, o Dandu que sente de Deus de vir pra cá. 5 horas, dirigir 5 horas. Aí vem o Vitor Belfort, vem o Aquino, vem a Tamires. Aí tu fica assim, pô, tem uma agenda do Espírito aí. As pessoas que estão no Brasil e sabem como é que é fazer um evento, né? Se você fala, pô, pra você conseguir conciliar que a agenda da pessoa, que ela possa, e os recursos para trazer, é sempre tão complexo, né? E vai estar o Aquino, a Tamires, você tá aqui com a gente, o Dandu e tal. A gente não convidou ninguém. Verdade.
A gente não ligou, Júlio. A sua data dada? Andu, dá a sua data? Não, entendeu? Assim, a gente não sabe nem... As pessoas estão vindo, né? E é isso, assim, é um appointment, né? Um compromisso de Deus. Uma agenda de Deus. E vamos ver o que vai acontecer. Né? E interessante que tem alguns elementos interessantes no mover de Deus. Existe isso que você falou, que é espontaneidade, voluntariedade. Não existe fardo. Eu só vou se for desse jeito. Eu só vou... Não, eu quero ir, quero estar. Vamos para Pô, o Dandu que veio 5 horas de carro para estar aqui. E quem vai pregar, quem não vai... Não existe tensão, não existe pressão. Quem é que está na frente? Quem é que é o chefe? Essa alegria de servir... Eu empresto a casa. Né? Eu empresto um carro para vocês. A gente cozinha a tal horário. Isso é muito legal. Então, eu acho que Deus está fazendo algo aqui, sim. Eu creio nisso. Quando nós mudamos para cá, eu não sabia que o nome da cidade, Fort Myers, significa Cidade das Palmeiras. E o Senhor falou comigo aqui, é como Elim, que é um lugar onde aqueles que saem de Mara, que é lugar amargurado, vêm para ser sarados. Amém. Então a gente crê que algo fenomenal está acontecendo e nós cremos que a Flórida é um lugar, eu estava falando com o Nedu, que a gente crê que Deus vai fazer algo muito forte na Flórida e para essa nação, que essa nação... E outra coisa, Douglas, essa nação precisa dos brasileiros. Precisa de vocês para vir amar essa nação. E eu acho que existe uma ideia muito errada no Brasil de que os Estados Unidos é o país do dinheiro, país totalmente evangelizado, mas você desce para a nação, você descobre que existem jovens que não têm ideia do que é Jesus, não têm ideia do que é a igreja. É uma nação que extremamente precisa do que o Brasil carrega. Eu estou com uma explicativa muito preciosa do Jesus Copy aqui, vai ser bom, vai ser benção. Benção demais. Obrigado. Amém. Obrigado vocês que ficaram com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te fazer um pedido. Não retenha. Não retenha. Pega esse link, pega esse conteúdo, pega esse podcast, marca nos seus stories, não sei, dá um jeito aí de mais pessoas ter acesso a isso aqui e que elas sejam marcadas. O ambiente que foi gerado aqui nessa mesa, que ele possa passar pelas lentes, pelos áudios, pelos fones e chegar até onde você está e que você seja tocado profundamente pela presença de Deus. Obrigado, meu amigo. É nóis. Obrigado, Judson. Obrigadão, brother. Deus abençoe você. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.